Bom dia, gente. Denis, hoje você tá lascado, eu tô rouco e eu vou falar longe do microfone ainda. Gente, vamos orar, baixa a sua cabeça, curva sua cabeça. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse dia, Deus, que o Senhor fez, Pai. Te agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Queremos declarar, Deus, que se o Senhor não estivesse aqui, Deus, nada faria sentido, Pai. A nossa vida seria um vazio, Senhor. Seríamos como um boneco sobre essa terra, Senhor, alimentando a nossa carne e a nossa alma, Pai. Mas se o Senhor está aqui, tudo muda, Espírito Santo. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha mudar a nossa vida, Pai. Nós já recebemos tanto nessa casa, Senhor. Mas não há nada comparado, Deus, com um toque seu, Pai. Com um sopro que vem de Ti, Pai. Muito mais do que palavras, muito mais do que um culto, uma ministração, Senhor. Apenas a Sua presença, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, sobre cada um que está aqui, Deus. Que as nossas distrações possam ser deixadas de fato de lado, Senhor. Que elas não nos distraiam. Que as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Senhor, que nada atrapalhe, Senhor, a Sua voz. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo desde já, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes. Nós vamos ler o capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, percam o esplendor da sua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, e as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te esbranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vou tentar falar sem chorar. Mas o Salomão, ele começa esse texto falando, lembra-te do teu Criador. E ele narra, quase que em 7 versos aqui, a vida de uma pessoa. Ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, enquanto você ainda tem vigor, enquanto você ainda
tem capacidade, enquanto você ainda é viril, enquanto você ainda é forte, você tem capacidade, é saudável de fazer as coisas. Ele fala, então lembra-te do teu Criador em todos esses dias, porque vai chegar um tempo, e para todas as pessoas chegam, em que você vai descer à casa eterna, em que o sol vai perder o seu brilho, e você vai chegar à sua velhice, ainda que ele narra isso, uma série de metáforas, trazendo quase que algo melancólico para o final de uma vida, e eu entendo que não é isso que Deus tem para todos nós, mas o que eu quero que a gente entenda aqui, querido, que Salomão está tentando nos passar, é sobre quem é Deus para nós, sobre o que de fato Ele tem sido para nós. Eu lembro que quando eu logo me converti, eu lia muito a Bíblia. Eu estava no último ano da faculdade e eu já tinha o costume pelo curso que eu fiz, então a gente tinha muita leitura, era direito, então para mim não era difícil. Então eu passava, às vezes, eu não trabalhava à época, então eu passava às vezes as manhãs e as tardes passava lendo. E eu lembro que quando eu parava no livro de Eclesiastes, eu não entendia nada. Eu achava esse cara um chato. Eu falava, tudo ele acha que é chato, tudo ele acha que é vaidade, e eu não conseguia entender o que ele estava querendo escrever a respeito dessas coisas. Mas à medida que você vai crescendo, à medida que você vai amadurecendo um pouquinho em Deus, e não que eu seja varão perfeito, tem muita coisa para andar ainda, sou muito novo, tem muito processo ainda que Deus precisa trabalhar na minha vida, muita coisa que precisa ser arrancada, trabalhada, mexida. Mas quando você vai entendendo, e é engraçado porque a Bíblia ela se renova dessa forma, não é ela quem muda, é você quem muda. Não são as palavras que de repente elas deixam de estarem escritas da forma como elas estavam, é você quem amadurece, é você quem está passando por situações e por circunstâncias da sua vida que quando você lê alguma coisa, aquilo faz um sentido completamente diferente para você. E eu lembro que depois de um tempo, depois que eu vim para o ministério e eu já estava aqui, eu lia o livro de Eclesiastes e as coisas elas começavam a fazer muito mais sentido para mim. Quando você lê o final, principalmente o capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão ele termina esse livro dizendo, olha, tudo é vaidade. Ele fala assim, tudo é fadiga debaixo do sol, como fala, é aquele livro cansativo, mas no final ele dá uma chave para nós, ele dá um ouro, né, que foi escrito pelo homem que Deus colocou sobre ele o espírito de sabedoria, e ele fala assim, olha, de todas as coisas que possam acontecer na sua vida, tema o Senhor, tema a Deus. Ele fala, porque as palavras do pregador são como pregos muito bem fincados sobre você, e é capaz de te transformar, é capaz de mudar a sua vida. E nesses dias eu estou assim, eu tenho pensado muito sobre o sentido das coisas, sabe? Sobre o porquê eu faço o que eu faço, sobre o porquê eu sou o que eu digo que eu sou, sobre porquê eu me movo de determinadas formas, ou se de fato o Deus que eu acredito, ou que eu digo que eu acredito, se eu sigo Ele mesmo de fato, como eu digo que eu creio para os outros, se isso arde ainda no meu coração, se eu tenho esse relacionamento com Ele, esse afago, vocês entendem, essa busca, essa sede, essa fome de querer estar com Ele e de conhecer a Ele de todo o meu coração, se Ele de fato é a sua vida, não que todas as outras coisas não importam, mas se de fato Ele está em primeiro lugar, e se a gente busca todos os dias conhecê-lo. Então qual é a fé que você tem, querido? Você já parou para se questionar nisso? A fé no Deus que faz com que você venha todos os domingos na igreja, a fé com que faz que você faça loucuras a respeito de ofertas, que você se prive de coisas, que você renuncie coisas que são lícitas, que são legais, que não poderiam fazer mal para você, pelo contrário, mas que pelo caminho que você decidiu escolher, é impossível essas coisas não serem impostas sobre você.
E esses dias eu comecei a meditar nisso. Eu falei, Deus, se eu não estiver com a minha fé muito bem fundamentada em você, se eu de fato não buscar, querido, fazer com que os meus pés estejam sobre a rocha, mais cedo ou mais tarde, querido, as coisas vão acontecer na nossa vida, porque acontece com todos. A Bíblia fala que o sol, ele vem sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Então, nós estamos, querido, à mercê de todas as coisas. Nós não estamos guardados ou protegidos de não acontecer nada conosco. A questão é como nós nos portamos, ou se de fato as coisas que acontecem conosco, elas acontecem porque fazem parte daquilo que Deus tem para nós, porque nós cultivamos isso, porque nós buscamos isso. Então, enquanto os teus pés estão fundamentados de fato nele, enquanto a fé que você diz que tem em Jesus, que fala a respeito da tua salvação, que faz com que você mude a sua vida completamente, que faz com que você entregue a sua vida para Ele, e diz que tudo depende dEle, que todas as coisas são para Ele, de que Ele está em primeiro lugar, e todas essas coisas que a gente declara, e que amém, se são verdades, mas aonde está o nosso fundamento, querido? Eles são de fato sólidos, eles são de fato firmes e consistentes em Jesus. Isso não quer dizer que você não vai conhecer nada, isso não quer dizer que você conhece tudo a respeito dele, e só quando você conhecer tudo a respeito dele é que os seus pés vão estar de fato fincados na rocha. Não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com conhecimento, mas tem a ver o quanto o seu coração está entregue de fato, totalmente e completamente a ele, e aos propósitos dele, aquilo que ele é, em buscá-lo, em conhecê-lo. Porque a vida passa, querido, as coisas acontecem sobre nós, e se os nossos fundamentos não estiverem muito bem fincados e alicerçados, eu preciso te dizer isso, cara, a gente vai cair. E não que você não possa levantar, mas se a gente não tiver isso muito bem firme dentro de nós, Davi escreveu isso num Salmos, ele falou assim: arrancados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que poderá fazer o justo? Porque vem, querido. É igual aquela parábola que Jesus conta, acho que é Mateus no capítulo 7, sobre a casa fincada na rocha, sobre a casa fincada na areia. Ele fala sobre as tempestades, sobre os ventos, sobre tudo o que pode acontecer com qualquer pessoa. E dependendo de onde os nossos pés estiverem firmados, isso vai determinar qual vai ser o destino da sua vida, isso vai determinar qual vai ser o destino de cada um de nós. E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender e buscar, querido, quem é o nosso Deus, que de fato é essa fé que a gente diz ter, porque essas coisas ao longo do tempo, querido, eu falo para você, como eu falei, eu sou novo, mas eu falo por experiência. Vai chegar um tempo que você vai começar a questionar muita coisa, porque as dificuldades da vida aparecem, as dificuldades do chamado que Ele te entregou para que você fizesse, elas aparecem também. Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, quando Deus falou comigo, eu achava que era um romance, de verdade, porque eu tinha espelhos, eu tinha pessoas que andavam do meu lado, da igreja que eu era, e de verdade, eu não estou aqui para falar mal, que enchiam os meus olhos, talvez de um jovem. E quando Deus chama você, como nós falamos aqui, Ele fala coisas lindas a seu respeito, porque todas elas são verdades. Mas à medida que a gente vai andando no caminho, querido, você vai conhecendo que a porta é estreita, e que grande é o caminho que leva à perdição. E quanto mais você entra nisso, você vai perceber que mais estreita é a porta, e que esse estreitamento que Deus fala a respeito não tem a ver com pecado. Esse estreitamento que Deus fala tem a ver com o nível de compromisso que você tem com Ele. Então a porta é estreita não porque você pode pecar muito ou não pecar pouco, ou pecar pouco, mas tem a ver com o nível de compromisso que você tem com Jesus. Então, à medida que nós vamos andando, querido, à medida que nós vamos vivendo com Ele,
essas coisas elas começam a ser chacoalhadas dentro de nós, e se nós não estivermos muito bem firmes, muito bem fundamentados no Senhor, com os nossos olhos muito focados nele, querido, essas coisas vão chacoalhar, e elas podem muitas vezes até nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Como nós falamos aqui muitas vezes, quantas pessoas que acabam desistindo, ou quantas pessoas que você já conhece, que já teve contato, que já desistiu, que abandonou, que desviou da fé, que naufragou na fé, como fala Paulo, que abandonou o seu Deus. Eu gosto de um texto que está em Mateus 6:22. Se vocês quiserem abrir, podem abrir, mas Jesus ele está no Sermão da Montanha, falando a respeito, né, de uma série de princípios que estão ali, os princípios elementares, básicos a respeito do reino de Deus, a respeito da vida com Deus. E aí ele fala assim, olha, se os teus olhos forem bons, ele fala, se os teus olhos forem bons, grande luz terá sobre a sua casa, grande luz terá sobre você, você terá uma grande luz em você. E eu fui pesquisar, e quando você pega aquela palavrinha que Jesus falou de bom, porque eu fui entender o que seria bom, o que Jesus estava querendo dizer a respeito de bom. E quando você vai pesquisar, na verdade, no original em grego, aquela palavrinha bom, ela quer dizer singular. Ela não quer dizer bom no sentido de bondade, no sentido de alguém ser bom, se os teus olhos forem bondosos, né? Não é esse o adjetivo correto. Mas no original, quando o que Jesus está querendo nos entregar ali, está querendo nos dizer assim, se os seus olhos forem singulares, grande luz haverá sobre ti. Ou seja, se os teus olhos só tiverem lugar para olhar para um lugar apenas, se eles tiverem a capacidade de conseguir focar num lugar apenas, haverá luz sobre ti e ela será uma lâmpada que iluminará a sua vida. Porque você vai percebendo, querido, que ao longo dos dias, como eu falei aqui, que o tempo passe, que a gente vai vivendo a nossa vida, seja aquilo que Deus te entregou para você fazer. Querido, as distrações são muitas que acontecem com a gente. Muitas são as distrações que fazem com que os seus olhos comecem a ser colocados em lugares onde não é para que eles estejam. E Jesus dá um segredo aqui para nós. Ele fala assim, o segredo para que você permaneça aceso, para que essa luz tenha a capacidade de iluminar o tempo todo o seu caminho e você consiga andar o tempo todo em luz, é você ter os olhos todas as vezes focados em mim, que os teus olhos sejam singulares, que eles só tenham um lugar para olhar. Por isso que quando você vai ler Cânticos, você entende o que ele fala. Ele fala, tu és formosa, noiva minha, tu és como a pomba, os teus olhos são como a da pomba, noiva minha, pomba minha. E ele usa de metáfora, porque a pomba não tem visão periférica, ela consegue só olhar para um lugar. Para onde ela estiver olhando é para onde ela vai estar olhando, ela tem um foco. Nada tem a capacidade de distraí-la. Por isso que o noivo fala para a noiva, pomba minha, noiva minha, tu és formosa, ou seja, os teus olhos são como da pomba, os teus olhos precisam estar o tempo todo voltados para mim. E no meio disso, querido, de todas essas distrações, de todas essas coisas que podem nos tirar de fato daquilo que Deus tem para nós, talvez para nós que estamos aqui na casa, para nós que estamos aqui na igreja, que temos comunhão, enfim, tudo isso, por incrível que pareça, querido, a fé que nós precisamos ter em Deus, a fé que nós precisamos ter no Filho de Deus, ainda que a gente expresse ela de forma coletiva, você precisa ter essa fé individual, querido. Nós vamos aqui à igreja, aos domingos nós temos a comunhão, nós ouvimos a palavra, nós ofertamos, como igreja, quantas coisas nós já construímos juntos, quantas coisas nós já vivemos como igreja, quantos seminários nós já tivemos aqui, que Deus liberou cura sobre pessoas, quantas vezes você já esteve aqui orando às terças, às sextas-feiras, pessoas impuseram as mãos sobre você, e você foi curado, coisas foram libertas sobre você, você foi despertado, você foi tocado, destino te foi entregue, mudança de vida,
nós ceiamos, nós fazemos muitas coisas juntos que expressam o tipo de fé que nós temos. Nós socorremos pessoas, nós construímos coisas na África, coisas que se pessoas de fora vierem e olharem, elas vão dizer o tipo de Deus que nós servimos, o tipo de igreja, o tipo de Deus que essa igreja professa. Mas isso é uma coisa, querido. Uma coisa é a gente fazer as coisas com todo mundo. Uma coisa é nós ofertarmos junto, uma coisa é nós irmos aos domingos para a igreja junto e vivermos todas essas coisas enquanto fé coletiva. Mas outra coisa completamente diferente, querido, é quando você sai dessa porta aqui. Qual é a fé que você tem nele? O que te sustenta todos os dias? O que te sustenta todos os dias? Querido, eu moro na igreja. E eu não falo isso de verdade, me colocar acima de ninguém, mas se alguém que pôde, durante 4 anos que eu moro aqui, aprender a respeito de algumas coisas de dinâmica de igreja, de vida de igreja, eu posso falar para você com um pouquinho de propriedade. De pessoas que passaram aqui, de pessoas que foram embora, das pessoas que vêm aqui durante o dia, de uma série de coisas eu posso falar para você. Pessoas que vêm aqui durante o dia, que não tem nada a ver com culto, mas a gente conversa sobre os problemas da vida, sobre as coisas que estão passando, e Deus vem, e Deus derrama, e Deus faz todas essas coisas, amém, glória a Deus por isso, e é isso mesmo, isso é a igreja de Jesus, e nós não vamos sair desse lugar, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Ele nos chamou para estar juntos aqui. Mas do lado contrário, querido, eu consigo falar para você que essas coisas não te sustentam. Eu preciso dizer para você que na verdade essas coisas não têm a capacidade de sustentar a sua fé. Essas coisas não têm a capacidade de sustentar aquilo que Deus entregou para você ser, antes daquilo que Ele te entregou para você fazer. Porque uma coisa é o que a gente vive aqui, uma coisa é o que nós nos movemos aqui. Agora, outra coisa completamente diferente, querida, é quando Deus quer algo com você, e Ele quer algo com você. Ele tem algo para você, Ele te resgatou por um propósito, Ele foi te chamado por um propósito, você foi chamado por um propósito. E quando você olha para todas essas coisas aqui que eu falei, de coisas boas que a gente consegue viver aqui dentro dessa casa e na igreja, se você não conseguir, querido, trazer isso para o seu individual, se você não conseguir cultivar algo que queima dentro do seu coração todos os dias, que nada tem a ver com a igreja, se você quer de fato viver aquilo que Deus tem para você, querido, isso não sustenta, isso não sustenta. Você pode ouvir as melhores pregações, você pode ouvir os melhores sermões, você pode receber as melhores orações das pessoas as quais você admira, você pode ter todas essas coisas, mas se no teu quarto, querido, se na tua casa, você não tiver isso aquecido dentro de você, de forma individual, você não vai sustentar, querido. Você pode vir aqui de forma figurante, e dizer que está tudo bem, e glória a Deus, e você vai para o céu. E eu creio que você vai ser salvo, porque você está professando a fé no Filho de Deus. Mas vocês entendem que tem algo mais? Vocês entendem que não é só isso? Porque, querido, tem vezes que a igreja está no fogo e eu estou mal, por algum motivo. E seja qual for ele, porque cada um aqui tem a sua vida, você entende isso? Cada um aqui tem um problema de alma, querido. Cada um aqui tem um problema de identidade que não foi sarado muitas vezes. Cada um aqui foi criado e educado de uma forma. Cada um aqui tem feridas na sua alma que ainda não conseguiram receber cura. Por isso que nós precisamos ter essa fé, querido, nele. Nós precisamos cultivar isso diariamente, de forma individual, para nos mantermos acesos todos os dias, porque é isso que vai sustentar a sua vida. Não são essas pregações que acontecem aos domingos, elas podem tocar você, elas podem te gerar direções, elas podem fazer uma série de coisas, mas eu estou falando sério com você, querido. Se você não conseguir centralizar isso, não conseguir fundamentar isso, como diz um vídeo, a gente só vai ser mais um crente normal.
E eu não quero ser um crente normal. Deus não me chamou para ser um crente normal. E se eu quero viver tudo que Ele tem para mim, querido, se eu quero de fato entregar para Ele tudo aquilo que eu entendo que eu preciso fazer, isso precisa ser muito bem firme em mim, isso precisa ser muito bem fundamentado, porque não adianta, querido, tem coisas que só Deus vai liberar sobre sua vida num relacionamento entre pai e filho, naquilo que você cultiva com Ele. Porque por mais que você tenha um culto abençoado no domingo, na segunda-feira cedo, aquela dor da sua alma, ela vai gritar dentro de você, querido, se você não buscar a Deus sozinho. Aquela ferida que te arrasta para o buraco, aquela prisão que te aprisiona há tantos anos, aquilo que te faz às vezes enlouquecer, que você não sabe o que fazer, não é a igreja que vai te curar, cara. Não é um pastor que vai impor as mãos sobre a sua mão e fazer com que isso saia, ainda que Deus possa fazer milagres, mas esse não é o propósito. O propósito é você e Ele, porque é isso que sustenta a sua vida, é isso que faz com que os seus pés de fato fiquem na rocha. Porque o que te faz acordar de manhã? Quando você acorda de manhã, você abre os seus olhos, o que vem sobre você? Que ímpeto que você levanta da sua cama, o que queima no seu coração? Porque a gente acha que essas coisas não fazem diferença, mas essas coisas fazem diferença. Você acorda já reclamando que você tem que trabalhar, ou você acorda já dizendo para Deus que o dia é dele, que o dia pertence a Ele, que Ele é o único na tua vida? Porque essas coisas precisam estar muito firmes em nós, querido. Eu percebo isso de verdade, e eu espero que você não veja isso como um clichê, mas todas as vezes que eu abandono, que eu saio, por inúmeras razões, querido, que podem ser justificáveis para qualquer um, mas quando eu abandono um lugar que eu sei que é para eu estar, querido, o lugar em que Ele acrescenta sobre mim que não tem ninguém, que só é eu e Ele, que faz com que quando eu saio dessa salinha aqui, eu saio com o peito cheio, e eu falo, é isso mesmo, Deus. Enquanto uns possam zombar da loucura da cruz, Pai, ela é poder para aqueles que creem, porque ela é loucura mesmo, e a gente não vai conseguir explicar. Só que essas coisas, elas precisam ser cultivadas no dia a dia, elas precisam acontecer no dia a dia comigo e com você. Deus começou a falar comigo ontem a respeito de primícias. A gente fala tanto a respeito de primícias quando ligado ao dinheiro, né? A gente entregar as primícias ao Senhor, e é verdade, mas não tem a ver com finanças. Primícias na Bíblia não tem a ver com dinheiro, querido. Primícias na Bíblia tem a ver com você dar o lugar a quem de direito. Porque quando você fala a respeito de primícias, eu não estou falando de entregar a Deus, eu estou falando de dar a Deus o primeiro lugar, e é diferente, porque você pode entregar a Deus por obediência, mas isso não é primícias. Primícias é dar a Ele o primeiro, e quando eu entrego tudo a Ele, como eu falei, eu posso entregar por obediência, mas quando eu dou o primeiro para Ele, eu faço por honra. É uma diferença abrupta nisso, porque isso é um princípio contido na palavra. Paulo falou, se as primícias elas são entregues, todo o resto será santo. Ou seja, se eu consigo entregar o primeiro para Deus, todo o meu resto será santo. Todo o meu resto será santo. Olha a Bíblia, querido, quando Deus fala a respeito de primícias, quando Jacó vai abençoar o seu primogênito, Rúben, ele fala assim, Rúben, tu és o meu primogênito, tu és o meu vigor, tu és excelência, porque tu és o meu vigor, porque tu és o meu primogênito. Porque quando a gente fala de primeiro, a gente está falando de vigor, a gente está falando daquilo que é importante, a gente está falando daquilo que de fato importa.
E como tem sido de verdade, querido, a primazia na sua vida? O que de fato tem sido colocado em primeiro lugar por você? Porque é isso que vai te sustentar, você entende isso? Esse é um princípio contido na palavra. Se nós não damos a Deus o primeiro lugar, todo o resto não será santo, não sou eu quem estou dizendo. A gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar, segundo os princípios que o próprio Senhor estabeleceu na sua palavra, e não segundo aquilo que a gente acha ou pensa. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, todas as vezes que nós conseguimos de verdade, todos os dias, dar a primazia para Ele, entender que tudo é para Ele, que Ele está em primeiro lugar em tudo, existe algo nisso, existe uma robustez nisso, existe uma força que Deus colocou nisso. E querido, eu preciso ser sincero para você, como eu tenho falhado nisso. Sabe por que eu estou aqui hoje, querido? Porque quando eu me converti, eu entregava minhas primícias para Ele. Porque todos os dias parece que era religioso, mas eu acordava às 6:30 da manhã. Se eu tinha que estar às 8 horas num lugar, eu acordava às 6:30 da manhã para orar. Porque eu queria estar com Ele. Porque tudo era novo. E eu não negligenciava, eu não negociava esses princípios por nada que acontecesse, porque aquilo queimava dentro de mim, porque aquilo ainda era algo que estava aceso dentro de mim, e isso é algo que se retroalimenta, porque quanto mais eu consigo olhar para Ele, como nós lemos aqui, quantos mais os meus olhos forem singulares para Jesus, mais força eu vou conseguir ter naquilo que Ele me entregou para fazer, mais eu vou conseguir viver a vida do reino, mais eu vou conseguir não ser movido pela minha alma, porque se é algo que é mais importante, querido, que você precisa ter dentro de você, você precisa entender isso, é o teu espírito, ele é mais importante que a sua carne, ele é mais importante que a sua alma, o teu espírito tem que ter a primazia em tudo, o teu espírito precisa ter a primazia em tudo, porque a sua alma, ela é cada dia de um jeito, ela acorda cada dia de um jeito. Por isso que Paulo fala, então milita, faça com que ele tenha a primazia em todas as coisas, para que ele seja sobre todas as coisas. A gente não tem que anular a nossa alma, entenda isso, a sua alma não tem que ser anulada, os seus sentimentos eles continuam a existir, aquilo que você sente, aquilo que você é, aquilo que está em você, amém, mas a sua alma precisa ser governada, querido, ela precisa ter o lugar dela, ela precisa ter o lugar dela, e nós só vamos conseguir fazer essas coisas, se de fato a gente conseguir colocar o Espírito em primeiro lugar, e eu não quero parecer um hipócrita hoje aqui para você, querido, tentando passar um modelo de vida para você que é impossível de alcançar, porque às vezes a gente de verdade, às vezes eu leio alguns livros, eu vejo algumas coisas, algumas pessoas falando, eu falo, será que esse cara vive isso mesmo? Porque é uma dimensão tão alta que parece que ele não é feito de carne, parece que ele não acorda de mau humor, parece que ele não fica irritado às vezes, parece que essas coisas não acontecem com essas pessoas. Mas a única coisa que eu preciso fazer, querido, é ajustar onde o meu coração está. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, tudo vai se cansar, tudo vai se tornar cansaço, tudo vai se tornar enfado, tudo vai se tornar sem propósito. Quando você deixa de quando você deixa de fazer essas coisas aqui, quando a gente negligencia aquilo que é a primícia, aquilo que é a primazia, que deve ser entregue para Ele, querido, isso é a pedra angular da sua vida com Deus. Quando ela é tirada, todo o resto perde o propósito, todo o resto perde o sentido. Se a pedra angular é tirada, as paredes vão sair tortas, não adianta a gente tentar arrumar ou fazer de alguma outra forma, as paredes vão sair tortas, porque nós tiramos a pedra angular. E essas coisas, eu preciso dizer, não acontecem do dia para a noite. Esse esvaziamento, essa perda de luz que parece que vai diminuindo com dimmer, sabe? Que aquilo é intenso e aí vai ficando cada vez mais sombrio. Não acontece do dia para a noite. Essas vão acontecendo aos poucos. A gente deixa de fazer isso um dia aqui, a gente deixa de fazer essa coisa ali, porque as distrações vão nos tomando.
as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, as dores muitas vezes vão chegando, porque nem todos os dias é alegria, querido. Mas eu preciso chegar num lugar de maturidade, onde essas coisas elas precisam ter o seu lugar. Porque todas as vezes que acontece alguma coisa, mas eu estou no meu lugar, querido, quando eu consigo entregar para Ele a minha primazia, quando eu tenho sustentado isso, quando eu mantenho o fogo aceso continuamente sobre o altar, as tempestades podem vir, querido, e essas tempestades podem ser até Deus sobre você. Essas coisas podem acontecer, mas os meus pés vão estar no lugar certo. E nesses dias eu estava me sentindo assim, cansado, irritado. As coisas tinham perdido o propósito, tinham perdido o brilho, tinham perdido a cor. Tinham perdido a cor porque eu parei de me relacionar para quem dá cor à minha vida. Porque eu parei de cultivar aquilo que antes era mais importante para mim, aquilo que, quando eu não tinha trabalho, quando eu não tinha o que fazer, eu só queria estar com Ele. Vocês conseguem entender isso? Entrega a sua primícia para Ele, querido. Entenda que isso é o que te sustenta, que isso é o que faz com que você de fato consiga colocar raízes sobre essa terra. Você lembra? Eu gosto da história de Ana. Samuel não era da linhagem de Arão, e ela não tinha um filho, e ela vai falar ao Senhor, e ela vai no templo, junto com o seu marido Eucana, e quando ela está ali aos pés do Senhor, orando, pedindo para que Ele desse um filho, Eli chega do lado dela, né, e fala: tu estás embriagada. Ali, eu creio que Ana percebe que o sistema em que ela estava ali era corrupto, que aquele sacerdote estava completamente fora, e aí de fato estava. Mas ali, na hora que ela percebe isso, ela consegue fazer algo para Deus, querido, que ela não tinha feito antes. Antes ela só tinha pedido para Deus alguma coisa, ela só tinha pedido para Deus um filho, mas quando ela se ajoelha aos pés de Jesus, de Deus, e ela fala assim: se tu me deres, Pai, eu te entrego de volta, as primícias te pertencem. Ela recebe o filho, o maior juiz que Israel teve, alguém que acabou durante anos e décadas com a corrupção espiritual que Israel estava vivendo, porque ela decidiu entregar uma primícia para Deus. Talvez ela nem sabia a força daquilo, mas na hora que ela anda no princípio que Deus estabeleceu, Deus volta para ela, porque ela andou no princípio. E a Bíblia fala que quando ela sai dali, o choro já não fazia mais parte dela, e ela volta alegre para sua casa, e o Senhor a visita, porque isso a primícia tem capacidade de fazer. Êxodo capítulo 13, logo quando eles saem do Egito, o Senhor fala assim: todo primogênito é meu, todo primogênito que abre a madre é meu, sacrificarás a mim. Porque quando você entrega as primícias ao Senhor, querido, isso tem a capacidade de abrir a madre, isso tem a capacidade de causar rupturas no mundo espiritual. Que quando você se sente fraco, então anda nesse princípio, para que você consiga experimentar aquilo que Deus tem, para que nós consigamos de fato, querido, sustentar tudo aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos, tudo aquilo que Ele pediu para que de fato nós fôssemos. Nós precisamos entrar nesse lugar, querido. Eu não sei como tem sido de verdade a sua vida com Ele. Eu conheço você aqui na igreja, cara. Alguns eu conheço de forma mais íntima. Alguns eu sei o que vive no dia a dia. Mas ainda assim eu não sei o que passa pela sua cabeça quando você acorda. Eu não sei o que queima no seu coração. Eu não sei o que te acende, eu não sei o que te faz se mover, o que te move, eu não sei. Às vezes você pode estar dizendo para mim que é isso, que é Jesus que te move, e glória a Deus, e vamos e tal, e nem é. Você só está no embalo.
Você só está seguindo o povo. Você só está seguindo a nuvem. Enquanto o que Ele nos chamou para fazer não é isso. Em Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia nos chama da igreja dos primogênitos que está arrolada nos céus. Sabe por que Ele nos chama da igreja dos primogênitos? Porque nós somos primogênitos. A figura dos primogênitos está sobre nós. E todo primogênito, querido, ele é consagrado para levar adiante aquilo que o pai dele colocou sobre ele. Ele é o próprio sacrifício. Então nós precisamos nos portar dessa forma. Nós precisamos entender que nós somos a igreja dos primogênitos, que eu sou um primogênito todos os dias. Entender a força e o princípio que há sobre mim a respeito dessas coisas, para que eu possa cumprir isso, para que eu possa viver isso. Porque para alguns aqui, querido, para outros pode até ser, mas para alguns aqui, cara, a aguinha nos artelhos não rola, não dá. No rio de Deus, querido, você precisa entrar mais fundo. Não adianta você molhar só as perninhas, não. Você precisa entrar, você precisa mergulhar nesse lugar. Deus falou isso para mim esses dias. Ele falou: você quer viver com água nos artelhos? Você acha que o que eu tenho para você te é capaz de viver com água nos artelhos? Amém, viva com água nos artelhos. Mas para nós não, querido. O que Deus deseja de mim e de você é que nós estejamos de fato imersos nele. Então, querido, volte a queimar de novo, sabe? Volte a dar a primazia para ele. Se você não está conseguindo fazer isso, dê só a primazia por obediência. Faça isso de verdade, sabe? Desfrute da obediência a um princípio de Deus, querido. É igual quando isso funciona dentro de uma casa. Quando o marido e a esposa são colocados no seu lugar, não por vontade deles, mas por princípio, a chuva volta a cair sobre aquele lar. É igual Elias: coloque as coisas no seu lugar, Elias. Não precisa gritar não, precisa se cortar não. Não precisa fazer esses tipos de sacrifícios, só dê a ele aquilo que é dele. Só entregue para ele aquilo que é primeiro. Porque se a gente começar o nosso dia, querido, como eu já comecei várias vezes o meu dia, acordando e dizendo: eu tenho que fazer tudo isso daqui de novo, meu dia vai ser amaldiçoado. É lógico que vai ser amaldiçoado. Amaldiçoado no sentido de que não vai prestar. Porque eu já comecei o dia ruim. Eu tô entregando a primeira hora do meu dia reclamando, murmurando daquilo que ele me entregou. É ruim. Porque aquilo não é o que eu queria estar fazendo. E eu não estou dizendo que você vai sentir isso na sua alma. Estou dizendo que nós precisamos fazer isso. Porque paz, querido, é um estado que a gente consegue alcançar. Ela não tem a ver com um sentimento apenas. Nós precisamos cultivar isso. A mulher da parábola, Marcos fala, acho que no capítulo 4, ele fala: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento sobre 3 medidas de farinha e experimentou tudo levedar. E Paulo fala: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós cultivamos esses princípios do reino, quando independentemente daquilo que está acontecendo conosco, nós consigamos permanecer firmes, nós consigamos ser justos, nós consigamos colocar as coisas todas no seu lugar, nós consigamos experimentar paz, não porque está tendo guerra ou está tendo guerra lá fora, mas porque você sabe que você está dando para ele aquilo que é dele. E se o que está acontecendo com você, ainda que você esteja entregando para ele aquilo que é dele, amém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas esse todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só vai sustentar e te alimentar se você estiver nele. Senão não te alimenta, senão é só mais uma palavrinha, senão é só mais uma promessinha da Bíblia. Isso não tem a capacidade de me alimentar, querido, se eu não estiver com ele. Isso é só mais uma história, gente. As pregações de domingo só vão ser mais uma mensagem. As profecias que você receber só vai ser mais uma semente. Elas não vão aflorar em você, elas não vão frutificar em você.
se a pedra angular da sua vida com Ele não for cultivada, se isso não ser muito firme e estabelecido em você, porque sabe, querido, a vida passa. Tiago fala assim: olha, a sua vida é como uma nuvem que logo se dissipa, e você não sabe, de repente ela foi embora, e as oportunidades foram embora. E isso depende de mim e de você. Você sabe onde eu vejo isso, essa figura aqui? Nos 12 apóstolos. Deus chamou os 12, não chamou os 12, Deus chamou os 12. Deus chamou os 12 para estar com Ele. Os mesmos ensinos, as mesmas coisas que eles estavam ali, os 12 estavam recebendo. Só que quando Jesus queria ter um pouquinho mais de intimidade, queria falar um pouquinho mais de coisas que não queria para os outros, quem ele chamava? Pedro, Tiago e João. Por quê? Não sei. Eu acredito de verdade que dentre os 12, de alguma forma, Pedro, Tiago e João tinham uma disposição de coração diferente de todos os outros. Não é à toa isso, querido. Era João que reclinava o peito sobre Jesus. Jesus não pedia isso para ele, era ele quem tinha isso fazer. Era esses três que Jesus levou para o Getsemane. Era esses três que Jesus levou para o Monte da Transfiguração, que viram Jesus em glória, transfigurado, foram os únicos. Mas todos os outros estavam ali, os 12 participavam de tudo, mas esses três tiveram um tratamento diferenciado, porque eles eram diferenciados, não porque Jesus os tratou com diferença, porque, vocês entendem isso? Não porque Jesus fez diferença entre eles, ou jargão bíblico, Jesus não faz acepção de pessoas. João Paulo ia gostar dessa. Vocês entendem isso, querido? Que está em nós, está em mim, está em você. Então, se você quer ter vigor na sua vida com Ele, querido, se você quer com que aquela luz que talvez esteja apagada, ela comece a brilhar de novo, entregue sua primazia para Ele, querido. Entregue aquilo que é dele. Que eu creio de verdade que as coisas vão começar a voltar ao seu lugar. Faça isso. Só que eu preciso te dizer, quem já esteve em um lugar alto, querido, não adianta tentar voltar pouquinho não. Você tem que ir com os 2 pés. Quem já sabe o que é orar, querido, quem já sabe o que é jejuar, quem já sabe o que é passar tempo com Ele lendo a Bíblia, a gente precisa voltar, querido, porque as nossas faces, elas precisam ser de leões. Se nós queremos andar com leões, nós precisamos ter a face de leões. Amém, gente? Eu queria orar com vocês. Queria que o Daniel ministrasse uma canção. E que, de verdade, que se isso tocou você, que se isso vestiu sobre você como uma luva, querido, que se você tem vivido dias semelhantes a esse, em que parece que as coisas perderam o seu sentido e o objetivo, preciso te dizer, as coisas não perderam o objetivo e o sentido, foi você quem desfocou o objetivo, foi você quem mudou a rota, foi você quem deixou de fazer coisas que eram para ser feitas, e aí é lógico que vai perder o propósito, vai perder o sentido. É igual num casamento, querido. Quanto menos eu vivo aquela aliança, menos propósito ela vai fazer para mim. Mas quanto mais intimidade eu tenho com a minha esposa, mais propósito aquela aliança tem. Quanto mais intimidade eu tenho com ela, mais tempo eu quero estar com ela. De mais formas eu tento agradá-la, porque aquela intimidade tem a capacidade de me tocar. Que você coloque as coisas no lugar, sabe, que você consiga no seu dia, querido, no seu dia a dia, colocar as coisas no seu devido lugar, dar as primícias a quem de fato tem que ser as primícias. Não pense só em dinheiro, não, pense no seu dia, no seu tempo, naquilo que passa pela sua cabeça, querido.
Para onde vai a sua força? Para onde vai a primeira hora da sua força? Amém, gente? Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que o Senhor venha renovar compromissos nessa manhã, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar, Pai. E tenha misericórdia de nós, Senhor, por negligenciarmos, Senhor, aquilo que o Senhor nos resgatou, Senhor, para sermos, Pai. Por permitir, Senhor, que os espinhos dessa vida, Senhor, sufoquem a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que a gente entenda, Senhor, que dar ao Senhor não é tudo, Pai, mas dar o primeiro ao Senhor é tudo. O Senhor nos ajude a cultivar esse princípio, Senhor, a fazer com que ele de fato faça parte de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor não quer o segundo lugar, Pai. Que o Senhor não aceita o segundo lugar. Ou o Senhor é primeiro nas nossas vidas, Pai, ou o Senhor não é Senhor. Nos ajude a calibrar, Senhor, o nosso foco. Nos ajude a calibrar a nossa força, Senhor. Nos ajude a fazer, Deus, que a nossa vontade hoje, Senhor, possa ser a sua, Pai. Nos ajude a fazer, Senhor, com que as coisas possam ter o seu brilho de novo, Senhor. Que aquilo que se tornou cinza, Senhor, possa ter cor novamente, Pai. Porque nós resolvemos estar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor nos visite. Que o Senhor venha sobre a sua igreja, Pai, sobre os seus filhos de forma individual, Senhor. Na vida de cada um deles, Senhor, que Tu bem sabes como é, Pai. Na particularidade de cada um, Senhor, nos problemas de cada um, Senhor. Nas coisas que ainda não conseguirmos vencer, Pai. Que Tu sejas conosco, Senhor. Que nós saibamos que o segredo é estar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor nos despeça em paz, Deus. Que
o Teu Espírito esteja conosco o tempo todo, Senhor. Que o Senhor não nos abandone, Senhor, mas que o zelo do Teu ciúme, Senhor, venha sobre nós, Pai, para que possamos dar a Ti aquilo que é a primazia, Senhor. Em nome de Jesus nós assim oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém, Pai.